Histórias do Velho Oeste. O sol queimava o deserto como fogo. Um abutre circulava baixo sobre uma carroça quebrada que se inclinava meio afundada na poeira. Dentro da carroça, uma jovem mulher estava retorcida em cordas. Seus lábios rachados, sua pele da cor de papel, moscas rastejavam ao longo de seus pulsos onde a corda os havia esfregado até ficarem em carne viva. Sua respiração era fraca, seca, quase se foi. Um cantil meio vazio estava perto de seus pés, talvez deixado cair por aqueles que a amarraram ali. Aquela pequena misericórdia era a única coisa que a manteve viva por tanto tempo. Os cascos do cavalo ecoaram da crista. Elias estava voltando da cidade, seguindo a velha trilha onde as carroças às vezes passavam. A carroça parecia abandonada, uma roda rachada, a pintura queimada pelo sol. Ele estava prestes a seguir em frente quando ouviu um som tão fraco que mal se elevava acima do vento. Um gemido. Ele desceu e caminhou mais perto, mão no cabo de seu revólver. O cheiro o atingiu primeiro. Suor, sangue e corda. Então ele a viu. Uma garota talvez de 25 anos, amarrada nos pulsos e tornozelos, vestido rasgado e rígido de sujeira. Por um segundo ele pensou que ela estava morta. Então seus olhos se abriram, nublados e assustados, e sua voz saiu como um sussurro quebrado. Eu te imploro, dói tanto. Elias congelou. As palavras eram fracas, mas o atingiram como uma bala. Ele cortou a corda com sua faca e a pegou antes que ela caísse. Seu corpo estava queimando de febre. Ela tentou falar novamente, mas apenas ar saiu. Ele a levantou em seus braços, sentindo quão leve ela estava. Quão errado era para alguém pesar tão pouco. Em sua bolsa de sela, ele encontrou um cantil. Ele tocou a água em seus lábios devagar, com cuidado. Ela tossiu, depois engoliu. Um tremor percorreu suas mãos, metade dor, metade fome. Há quanto tempo você está aqui? Ele perguntou baixinho. Sua boca se moveu, mas nenhuma palavra saiu. Ele a deitou na sombra ao lado da carroça. Seus pulsos estavam com bolhas, os cortes da corda profundos, alguns sangrando novamente à medida que a pressão diminuía. Ele os limpou com água. Rasgou sua própria manga para envolvê-los bem apertado. Uma pequena cruz de prata pendurava em seu pescoço, brilhando ao sol, pegajosa com sangue seco. Ela se agarrava a ela como se fosse a última coisa mantendo-a viva. O vento aumentou, empurrando areia pela planície aberta. Elias olhou ao redor. Sem trilha, sem rastros, sem equipe de carroça. Quem a deixaria aqui para morrer? E por quê? Ele olhou de volta para o rosto dela. Seus olhos haviam se fechado novamente. Mas lágrimas escorriam pela poeira em suas bochechas. Ele sabia que não podia deixá-la. Ele a levantou mais uma vez e a colocou em sua cela. O cavalo bufando como se também pudesse cheirar o que havia sido feito. Quando ele virou em direção à longa estrada oeste, o sol mergulhou atrás da crista, sangrando dourado sobre a terra. Ele olhou para o rosto dela e sussurrou. Você está segura agora, garota. Apenas aguente firme. Mas naquele silêncio até ele podia sentir. Algo sobre isso não era apenas crueldade. Era um aviso. E enquanto o cavalo os levava em direção a Sagebrush Bend, uma pergunta queimava em sua mente. Quem odiaria uma mulher o suficiente para deixá-la para os urubus? May acordou com o cheiro de café e fumaça. Por um segundo ela pensou que estava no céu. Então seu corpo a lembrou que não estava. A dor voltou como fogo sob sua pele. Ela tentou se sentar. Seus braços doíam. As bandagens estavam limpas, apertadas, não feitas por ela. Uma voz baixa falou do outro lado do pequeno quarto. Calma agora. Você ficou fora por um dia inteiro. Elias estava sentado perto do fogão mexendo feijões em uma panela de lata. Sua camisa estava fora de um ombro. Um curativo fresco em seu antebraço de onde a corda também o havia queimado. May piscou, insegura se ele era real. Onde estou? Ela sussurrou. Sagebrush Bend, minha casa. Ele entregou-lhe uma xícara de água. Beba devagar. Você estava quase morta quando te encontrei. Pelos próximos 2 dias, May flutuou entre sono e vigília. Às vezes ela acordava apenas o suficiente para tomar um gole de caldo que Elias fazia de feijões e ervas. Ele trocava suas bandagens 2 vezes ao dia, falava pouco, mas nunca a deixava sozinha por muito tempo. A febre quebrou na 3ª manhã. Quando ela finalmente abriu os olhos de verdade, o mundo tinha cor novamente. Ela bebeu, e o primeiro gole atingiu seu estômago como uma faísca de vida. Lágrimas brotaram antes que ela pudesse detê-las. Obrigada, ela disse, sua voz tremendo. Ele acenou com a cabeça, quieto. Você quer me contar quem fez isso com você?
Ela olhou fixamente para a xícara, seus dedos tremendo. Foi meu patrão, ela disse suavemente. Eu trabalhava para os Hale perto do rio. Seus olhos ficaram distantes, sua voz menor. Ele veio ao celeiro na última noite. Tentou colocar as mãos em mim. Eu o acertei com um balde. Sua esposa nos viu. Pensou que eu estava tentando levá-lo. Lorna sempre me odiou. E ela pensou que eu estava atrás do marido dela muito antes daquela noite. Acho que quando ela nos viu, isso apenas lhe deu a razão que ela queria. Eles me amarraram. Disseram que eu aprenderia o que é vergonha. Elias não falou. O único som eram os feijões borbulhando lentamente. Ele manteve seu olhar no fogão, o maxilar apertado. Então ele disse: "E eles te deixaram lá assim mesmo." Ela acenou com a cabeça. Seu lábio tremeu, mas ela o pressionou para baixo, orgulhosa mesmo em sua dor. "Eu não chorei até te ver. Acho que foi quando pareceu seguro o suficiente para doer." Ele olhou para ela então. Realmente olhou. Ela era jovem. Jovem demais para ter olhos tão cansados. Ele despejou uma tigela de feijão e a colocou em seu colo. "Coma", ele disse. Ela hesitou, então sorriu fracamente. "Você sempre alimenta estranhos assim?" "Apenas os meio-mortos." Isso a fez rir um pouco. Foi o primeiro som bom naquela casa em muito tempo. Do lado de fora, cigarras gritavam no calor. Dentro, por um momento, estava quase pacífico. Mas a paz nunca durava muito por aqui. Enquanto May comia, Elias foi buscar água no coxo. Ele viu rastros na poeira. Pegadas frescas de cascos indo para o oeste. Pesadas demais para serem andarilhos. Organizadas demais para estarem perdidas. Ele sentiu no estômago antes que sua mente alcançasse. Alguém sabia que ela ainda estava viva. E eles estavam voltando para ela. Naquela noite o vento veio forte pela planície. A lanterna na varanda tremulava como se estivesse com medo. Elias verificou os cavalos, verificou seu rifle, depois entrou. May estava sentada perto do fogão, cabelo escovado para trás, um cobertor em seus ombros. Ela parecia melhor, mas ainda havia aquele olhar em seus olhos como se estivesse esperando que algo ruim a encontrasse novamente. "Não conseguiu dormir?" ele perguntou. Ela balançou a cabeça. "Toda vez que fecho os olhos eu o ouço. Aquele homem, suas botas no chão de madeira, sua voz." Elias despejou café em 2 canecas de lata. "Então não feche os olhos ainda", ele disse. "Sente e beba." Eles ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. O único som era o assobio do vento através das tábuas. Pouco antes do amanhecer, os cães começaram a latir. Elias se levantou devagar, mas pronto. As mãos de May se apertaram em volta de sua xícara. Ele foi até a janela e viu poeira subindo pela trilha. Um único cavaleiro primeiro. Depois mais 2. Ele conhecia aquela forma no cavalo da frente. Victor Hale. Elias saiu para a varanda, rifle baixo, mas pronto. Victor parou curto, seu sorriso afiado como uma faca. Ele havia mandado seus capatazes embora primeiro. Um homem como Victor gostava de fazer suas próprias ameaças. Achava que isso o fazia parecer corajoso. "Você tem algo que é meu, McCrae", ele gritou. Elias não se moveu. "Não vejo seu nome nela." Victor cuspiu na terra. "Ela é uma mentirosa e uma ladra. Ela pertence à lei." May veio até a porta atrás dele, voz tremendo. "Você me deixou para morrer, isso o pegou." O rosto de Victor se contorceu. Ele desceu de seu cavalo e começou a ir em direção a ela, gritando palavras que nenhum homem decente deveria dizer. Elias entrou em seu caminho, e no segundo seguinte, Victor caiu no chão com força. Os 2 homens rolaram na poeira, punhos voando, botas raspando cascalho. Elias lutou como alguém que havia enterrado coisas boas demais já. Quando ele finalmente imobilizou Victor, sangue estava espalhado pelos rostos de ambos. "Vá para casa", Elias disse, respirando pesado. "Da próxima vez que vier aqui, traga a verdade." Victor cambaleou para seus pés, cuspindo vermelho. "Isso não acabou", ele sibilou. Então ele montou em seu cavalo e cavalgou, poeira engolindo-o inteiro. May ficou congelada na porta. Elias virou, seu peito subindo e descendo. "Você está bem?" ele perguntou. Ela acenou com a cabeça, olhos vítreos. "Eu pensei que ele fosse me matar de novo. Acho que eu estava errada." Ele deu um pequeno sorriso. "Acho que estava." O sol surgiu sobre a crista, luz derramando pelo vale. Mas mesmo naquela luz, Elias sentiu algo mais escuro chegando. Um homem como Victor nunca desistia enquanto seu orgulho ainda respirava. Ele despejou outra xícara de café para May, mãos ainda tremendo. "Coma algo", ele disse.
Você vai precisar de sua força. Da próxima vez ele não virá sozinho. E ele estava certo. Quando o próximo pôr do sol caiu sobre Sagebrush Bend, a lei estava cavalgando com ele. Então, antes de enfrentarmos essa tempestade juntos, vá em frente e clique no botão de inscrição se você quiser ver o que acontece quando a justiça encontra o Velho Oeste. Agora sirva-se uma xícara de chá, recline-se e me diga isso. Que horas são onde você está? E de onde no mundo você está ouvindo? Na noite seguinte, o céu sobre Sagebrush Bend parecia machucado. Nuvens escuras pressionavam baixo. O tipo que faz um homem sentir que algo ruim está a caminho. Elias sentou na varanda afiando sua faca enquanto May alimentava as galinhas perto do cercado. Ambos estavam quietos. Eles não precisavam de palavras para sentir o que estava chegando. Por 2 dias após a luta, o rancho ficou quieto, mas Elias notou cavaleiros na crista distante mais de uma vez. Victor estava contando sua história na cidade, dizendo que May havia roubado dele e tentado fugir. Quando a palavra chegou ao xerife, a história já havia ganhado dentes. Então eles ouviram o som. Cascos. Não um cavalo desta vez. Vários. Elias se levantou limpando as mãos em suas calças jeans. Uma trilha de poeira serpenteava pela crista como uma cobra. Na frente cavalgava Victor Hale, e ao lado dele, usando a estrela do condado de Rio Arriba, estava o xerife Alonso Ortega. May congelou onde estava. Elias disse-lhe para ficar dentro. Ele desceu da varanda quando os cavaleiros pararam. O xerife era um homem largo, cabelo grisalho amarrado para trás, olhos que pareciam ter visto demais e ainda não se importavam em ver mais. Elias McCrae, ele disse. Ouvi dizer que você está mantendo uma mulher que não pertence a você. Elias manteve sua voz calma. Ela pertence a si mesma, xerife. Você quer perguntar a ela? Ela está ali dentro. Victor bufou. Ela é uma mentirosa. Ela roubou de minha esposa, fugiu com dinheiro do rancho, e este homem a ajudou a se esconder. O xerife Ortega virou seu olhar para May, que havia entrado na porta. Ela parecia pequena, mas firme, suas mãos ainda machucadas, mas não mais tremendo. Eu não roubei nada, ela disse. Eu fui amarrada e deixada para morrer. Pergunte a ele de onde vieram as queimaduras de corda. Victor riu feio e forçado. Ela é louca. Você pode ver isso. O xerife estudou ambos, silencioso por um longo tempo. Então ele fez sinal para seu delegado verificar a carroça estacionada atrás do celeiro. Dentro eles encontraram um pano rasgado com a marca Hale, costurada em fio dourado. A velha carroça ainda estava meio enterrada perto do riacho seco. Ninguém havia tocado nela desde que a tempestade passou. A poeira havia coberto a maior parte. Mas algumas coisas nunca se lavam facilmente. E ao lado dela, um pequeno quadrado de tecido com sangue e fibras de corda ainda presos na trama. Os olhos de May se encheram quando ela o viu. É meu, ela sussurrou. Ele usou para me amordaçar. Elias não disse uma palavra. Ele não precisava. Os olhos do xerife amoleceram apenas um pouco e ele se virou para Victor. Você tem um jeito estranho de cuidar de seus empregados, Hale. O rosto de Victor ficou vermelho. Ela está mentindo. Você não pode provar nada. A mão do xerife repousou em sua pistola, não para sacá-la, apenas para lembrar a todos que ele podia. Talvez não hoje, mas estarei observando você, Hale, a cada passo. Victor cuspiu, montou seu cavalo e puxou as rédeas com força. Ele não olhou para trás, mas o olhar em seus olhos prometia que o problema ainda não havia terminado. O xerife tirou o chapéu para May. Você fique quieta por enquanto. Deixaremos os papéis decidirem o resto. Então ele se virou para Elias. Mantenha-a segura, McCrae. Alguns homens não aprendem a menos que o Senhor mesmo os ensine. Quando eles cavalgaram embora, o vale ficou quieto novamente, mas se apoiou no batente da porta, fraca de alívio. Elias observou os cavaleiros desaparecerem na poeira. Ele ainda podia sentir a tempestade sentada lá fora esperando, porque homens como Victor nunca voltam apenas para conversar. Por muito tempo depois que o xerife partiu, o rancho ficou quieto, o tipo de silêncio que parece vivo, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. May ficou na varanda observando o horizonte. Os últimos cavaleiros desapareceram na poeira laranja do pôr do sol. Elias se apoiou na grade ao lado dela, braços cruzados, seus olhos mais suaves do que ela jamais tinha visto. Você acha que ele vai voltar? Ela perguntou. Elias respirou lentamente. Homens como ele sempre voltam, mas não hoje.
Hoje nós descansamos. Naquela noite o ar estava quente e parado. Mãe não conseguia dormir. Ela sentou perto da janela, olhando para a linha prateada do rio. Pela primeira vez em sua vida, ela não se sentia pequena. Ela não se sentia quebrada. A dor ainda estava lá, mas não a possuía mais. Ao longo das semanas que se seguiram, as feridas em seus pulsos desapareceram, assim como o medo em seus olhos. Ela aprendeu a consertar cercas, alimentar o gado, até cavalgar sozinha até o riacho. Elias observava de longe, nunca dizendo muito, mas sempre perto o suficiente se ela precisasse dele. Ele havia conhecido a perda também. Talvez fosse por isso que seus silêncios se encaixavam tão facilmente. Uma noite, meses depois, May trouxe-lhe uma tigela de ensopado. Ele sorriu, cansado mas contente. Você cozinha melhor do que qualquer peão que já conheci, ele disse. Ela riu. Acho que a fome faz tudo ter bom gosto. Ele olhou para ela então, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam dizer. Você deu vida a este lugar novamente, ele disse baixinho. Acho que nós dois precisávamos ser salvos. O vento lá fora carregava o som de pássaros noturnos e água lenta. May estendeu a mão pela mesa, sua mão repousando na dele. Não houve discurso, nenhuma promessa. Apenas uma calma certeza de que duas almas haviam encontrado seu caminho de volta da beira. Na primavera seguinte, o vale floresceu mais brilhante do que qualquer um se lembrava. Flores silvestres se espalharam pelos campos onde o sangue uma vez havia secado. Um berço estava perto da janela agora, cobertores macios dobrados dentro. Mai cantarolava enquanto trabalhava, sua voz firme e cheia. Elias entrou do quintal, terra em suas botas, luz do sol em seus ombros. Ele parou para observá-la por um momento, então disse: Você sabe, este lugar finalmente parece um lar. Ela sorriu. Sempre foi um lar. Nós apenas tivemos que merecê-lo. E talvez essa seja a lição escondida na poeira do Velho Oeste. Que a dor pode te construir se você deixar. Que a bondade pode crescer mesmo em solo duro. E que às vezes as pessoas que nos salvam são aquelas que estão tão perdidas quanto nós. Agora me diga, se você tivesse passado por aquela carroça quebrada naquele dia de verão, você teria parado? Se esta história tocou seu coração, vá em frente e dê um like e inscreva-se para não perder a próxima jornada pelo coração selvagem do Oeste. Agora tome um gole do seu chá, respire devagar e me diga isso nos comentários. Que horas são onde você está?